Fala galera, tá começando mais um. É tudo meu, é tudo seu, é tudo nosso. Sou Roger Galvão, tô com meus amigos aqui, Tarcísio Boim, Marcelo Eduardo. Vamos falar um pouquinho sobre a rodada da Libertadores e Sul-Americana que começa. Vamos rodar aquela vinhetinha. Antes da gente falar dos jogos, nossos palpites, né, nossa resenha aqui que você já está acostumado, eu quero pedir uma coisa que você já está acostumado comigo pedindo. Então, quero me acostumar com o seu like, com você se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações e principalmente comenta. Pode cornetar, pode bagunçar, só mandar um oi, mas é muito importante para que o algoritmo entregue nosso conteúdo para mais pessoas que gostam de futebol. Estou contando com vocês. Bom, essa semana todos os times brasileiros, né? Infelizmente só 7, não 8 brasileiros vão ter rodada na Libertadores. Então quero começar ouvindo aí a opinião do Boim. Tá tudo resolvido lá no Palmeiras agora? Ganhou bem do esporte, né? Agora passou a zica, né? Ganhou bem do Sport, ganhou bem do Sporting Cristal lá, outro timaço. Então, estamos voando. Mentira, tá difícil aí. Fazem uma sequência aí de 5 jogos, pelo menos, que o Palmeiras vem jogando mal. Então, foram os jogos das finais contra o Corinthians, o jogo inicial do Brasileirão contra o Botafogo, que também jogou bem mal, teve mais perto de perder do que de vencer. São Paulo dá para colocar nessa conta, né? Então, até esse, então vem numa sequência aí muito ruim de performance, né? E até de resultados, apesar que os resultados agora nos últimos dois apareceram, mas mais da base da força, arrancado mesmo Uhum. os coisas do que por algum merecimento. Tanto lá o primeiro jogo contra a Libertadores, contra o Sporting Cristal pela Libertadores, começou mal o jogo, aí conseguiu achar um gol mais na base do que é melhor mesmo o time, o outro time lá é fraco, o time peruano. Mesmo assim, conseguiu sofrer com os caras lá e achou o gol no último minuto. E agora, pelo Brasileirão, 2 gols de pênalti, um bem polêmico. Então, não vem demonstrando futebol e realmente ainda não estou com boas perspectivas aí. Estou confiante quando o Paulinho começar a jogar, Maurício voltar aí, esses novos jogadores que possam trazer alguma coisa e abastecer o ataque, né? Porque o Palmeiras continua do mesmo jeito, só dependendo do Esteva, é bola para ele, é bola para ele. Ele também não vem bem nos últimos jogos, então acho que os outros times, é óbvio, né? Já ficou marcado o que é o Palmeiras de hoje, então é só dobrar a marcação lá do Estevam, que dificulta realmente para o menino. Então, realmente está difícil aí para o Palmeiras. Joga em casa contra o Cerro Porteño, tem que fazer a obrigação. O Cerro Porteño vem de uma boa vitória sobre o Bolívar, né? Jogando em casa, então não vai ser um jogo fácil também. Tem toda a questão Eu ia do. apertar isso. Tem o clima hostil? É, eu acho que não vai ter nada, porque é o que a gente sempre fala, né? Nesse futebol, nessa questão de racismo, fica mais nas notinhas e nos programas antirracismo do que algo efetivo mesmo. A gente até conversou uma atitude legal mesmo, fora clubismo, fora qualquer rivalidade, seria o Palmeiras entrar todo de preto e jogar contra esses caras assim para mostrar que realmente está descontente, que realmente os caras são racistas, para mostrar alguma coisa mais impactante. Mas com certeza vai ter aquela faixinha lá só, no máximo Advogado. Diga uma não ao coisa no racismo e braço já era. e blá blá blá. Então, dessa questão aí, também não espero nem que isso seja um artifício para o Palmeiras entrar mais motivado aí para o jogo. Então, o que eu estou esperando do Palmeiras mesmo é a estreia do Paulinho para ver Vai para jogo? se realmente. Não para esse jogo. Então, assim, não estou com poucas perspectivas para esse jogo, Palmeiras e Céu. Então, o que eu estou com perspectiva do Palmeiras, no geral, é quando Ah, o tá. Paulinho estrear para ver se a gente consegue ter algum outro tipo de jogada. E aqui eu vou continuar batendo nessa tecla, mais uma vez o protesto.
que a tia Leila conseguiu a proeza ao invés de abaixar o preço dos ingressos, ela aumentou. Então, o ingresso para a segunda rodada de um 25 pessoas lá, Palmeiras né? pouco motivante, ela conseguiu colocar o preço mais caro que o do final do Paulista. Então, é ridículo, é revoltante isso que ela faz do preço dos ingressos. A parcial hoje aí é de 15.500 ingressos vendidos. Não vai ter o Gol Norte, então vai ter a capacidade está reduzida mesmo para 30 mil pessoas. Então, por causa de show, já não vai ter a capacidade máxima. Mas fica o Os meu valores protesto assustam, porque né? é ridículo. O ingresso mais barato para o jogo de amanhã é R$ 300. Absurdo. Precisa pagar a contratação do Vitor Roque, boi. Não, dinheiro não é problema. Isso aí é Ué, falta de. R$ 300 o ingresso é problema sim, tá tendo que capitalizar, né, velho? Não é possível. Não, já tem outro monte de outras fontes de renda aí que pagam fácil o Vitor Roque. Isso é burrice mesmo da diretoria de não prestigiar o torcedor e querer, sei lá o que, achar que o Palmeiras é o Real Madrid, alguma coisa assim que possa dar espetáculo todo jogo, mas não é bem assim que a gente tá lidando, e é jogo atrás de jogo, não dá para pagar R$ 300 por É semana quarta domingo, quarta domingo, né? para ir ver um jogo aí. Então fica mais o meu protesto. E E a aí, gente vou tá deixar o na. Garça falar um pouco aí, que eu tô com a voz ruim aqui, e depois eu falo dos outros confrontos. A gente que tá no controle remoto aí na Libertadores, como que fica aí, Garça? Algum destaque? Tô vendo que o Boi anda meio chateado com o Palmeiras. Eu espero que piore, que ele fique cada vez mais chateado. Agora, os outros confrontos aqui, Botafogo, cara bobo. Cara bobo já basta o monte de amigo que eu tenho, então não tem problema. Pedrada no Boinho, do nada. O cara tava quieto, tossindo. Então o Botafogo deve passar, apesar que o time do Botafogo também, né, não tá aquela maravilha, Não, melhorou. mas deve passar Ah, é bem. bom sim o time do O Botafogo. Flamengo É. deve passar também pelo Central Córdoba, sem dificuldades. Jogou nada também, né? Ganhou, mas não. Ganhou, Uma mas não vitória convence, culposa, né? né? Sem intenção de vencer. É. O Bahia é um joguinho complicado pro Bahia. Também deu azar no sorteio também, né? Não foi muito bem no sorteio. O Porco deve vencer, por mais que tá jogando, tá com mais sorte que juízo o Palmeiras. Então deve ganhar O também Cerro do é Cerro. ridículo, pô. Internacional, Atlético Nacional deve dar o Inter, que a gente tava comentando, a gente já comentou, o Inter é sempre aquilo que vai e na hora acaba fundo, mas pelo menos passar dessa primeira fase, o Inter eu creio que passe. O São Paulo, com uma boa sorte, assim, empata em casa com a Aliança Lima, Isso né? aí, Guerreiro e Não, de Barcos. verdade, o São Paulo Guerreiro e Barcos, olha o ataque dos caras, bicho. É impressionante. Eternos, né, no Sob futebol, eternos. Eu acho que o São Paulo, cara, tá jogando muito mal, cara. De verdade, eu vejo o jogo do São Paulo, não sei quem tá jogando pior, o Palmeiras, o São Paulo ou o Corinthians. Você é Mas, louco? Que Corinthians? bom, tô falando O de Garça é muito corneteiro do Corinthians. performance. Enfim, e o Fortaleza não deve ganhar do Colo-Colo fora. Então, eu acho que o Colo-Colo deve vencer o Fortaleza. Voivoda tá com os dias Aí, contados lá. eu ia falar, acho que meu destaque positivo eu ia trazer pro Botafogo, que na minha opinião já começou a se encaixar. O time é bom, né, cara? É só ter um bom treinador, alguma coisa. São bons nomes, óbvio que perdeu alguns nomes importantes, mas você vê jogando. É um time forte, deu sorte no sorteio, tá com um grupo fácil. Acho que é um dos que deve brigar por campanha também, assim como o Flamengo, o Palmeiras tem condição de brigar por primeira campanha geral, na minha opinião. Agora, o Inter e o Bahia, que eu acho que estão numa disputa um pouco mais, pegaram um grupo um pouco mais complicado para passar os dois brasileiros. Não acho fácil. Acho que algum dos dois brasileiros aí deve cair. Eu tô nesse momento inclinado mais para o Bahia, deve cair para uma Sula nesse momento. O São Paulo acho que passa tranquilo em primeiro, não de primeiro geral, né? Ganhou. Eu não esperava que ganhasse do Talheres fora, mas também mas venceu cara, Libertadores é isso. A gente, como corintiano, sabe que tem que, tem que fazer o resultado. Não adianta cara, é isso, é saber jogar o torneio e acho que o São Paulo tá sabendo jogar, mesmo num time bem fraco. Na minha opinião, em todas as outras competições não vai fazer muito, até porque eles têm essa priorização com a Libertadores, né? A Libertadores vem antes de qualquer coisa, então
acho normal ter essa performance um pouco melhor Não, em relação. e eles estão com Lucas e Oscar, parece que sempre jogam baleado, né? Não, os O caras não Lucas parece que conseguem. eu tava vindo no estádio, parece que tá até com possibilidade de ter que fazer cirurgia. Aí se Então, for, são dois caras chaves aí que você não pode contar em 50% dos jogos, tá bom, porque é, então eu acho que faz uma grande diferença do São Paulo com esses dois caras e sem eles, ainda mais sem o Pablo Maia, que esse aí vai ficar um bom período aí, então só sobra o Alisson de um meio-campo que seria muito forte, né? Se os é. quatro sadios, mas dificilmente estão os Mas quatro vocês vão bem. lembrar o que eu falei lá no começo. A hora que começar mesmo a pegar quarta domingo, esse time de São Paulo não ia aguentar, meu. Eu, eu já achava bem complicado mesmo. Mas, como eles vão priorizar a Libertadores, acho que vai estar ali a força maior de São Paulo, sabe? Então, acho que deve classificar em primeiro, não deve sofrer muito, não. E o Fortaleza, cara, eu, sinceramente, eu não sei nem se pega a vaga na Sula, cara. Tá, veio muito mal o time, né? O Voivoda tá muito questionado pela torcida, né? Perdeu, né? Levou um Mas caceta você viu, Marcos? Você sabe qual que é a média de idade do time titular Quase um do do. time master. Fortaleza? Não? 34 anos. Sério? Não Ah, tem, acho que só o tem Davi um. Luiz já aumentou em Não, é todo o time. Acho que só um que é o menos de Kusevich 30. lá, que tem menos de 30 e tem 28. O resto é tudo Nossa. acima de 30, cara. O Corinthians É passou por isso, né? absurdo. Teve um ano que o Corinthians jogava assim, acho que. Então, aí não dá, mano. Aí você já sabe, já tá a causa, problema aí, já tá nítido, né? O que que é. Né, osso. Mas é isso, acho que por enquanto a Libertadores ainda não pegou aquele, né? Aquela. Porque eu acho que antes, quando era toda disputada no primeiro semestre, acho que a fase de grupo já era meio que atropelada, já quase com as oitavas e tudo mais, ficava um pouco mais assim. Agora fica muito claro, são dois torneios, um que você vai meio que se poupando, consegue dosar com o brasileiro, que é, né, a fase de grupos, e um outro campeonato à parte, que são os mata-matas, né? Mata-mata. Então, ainda mais esse ano que vai ter a pausa por conta do Super Mundial, fica ainda mais assim, então tá ainda uma Libertadores meio morna, na minha opinião, assim. Assisti o jogo do Palmeiras, foi um bom jogo, achei, me surpreendeu. Eu assisti, na verdade, segundo tempo, então vi 4 gols. Então foi, dei sorte de ver. E os caras também, de onde chutava era gol, meu, pelo amor de Deus, com uma sorte nas batidas que só bola no ângulo. E também viu do São Paulo, enfim. Mas eu acho que é isso, acho que como ainda não pegou, os times ainda estão meio que se poupando. Você sente isso igual o Flamengo lá, que eu brinquei que foi a vitória culposa. Os caras muito sem vontade ainda, né? Então. Eu, por mim, quero que eles se desgastem bastante com a Libertadores para esquecer o brasileiro. Agora vamos falar do torneio que é realmente importante no continente, aquele que é o que vale, né? O relevante é esse daqui, né? Então, Pessoal, prepara o Google aí para saber o nome dos times aí, porque é de verdade mesmo. A gente não a tá gente zoando, só são está esses falando dos nomes aí, maiores nomes do continente, né? são esses Grêmio, times aí. grande história no continente. Nosso Atlético Grau, se O alguém falasse que era um Mushuki time de Runa várzea lá aí, de Diadema, eu acreditava, hein? É o e é Grajaú, melhor. Atlético Grajaú. Fraco, cara. Daí Se pegar e o os times Corinthians de ainda consegue várzea, pegar o único time forte. Só tem um time forte, né? é isso aí. E tá no grupo do Corinthians. Só tem essa Maravilhoso. porcaria. É impressionante. O Corinthians sabe jogar muito bem esses torneios. Beleza. Então, daí o Grêmio vai pegar Atlético Grau em casa. Também imagino que não sofre nada. O Corinthians, além de já não jogar bem em torneios continentais, ainda dá azar de pegar o único time que pelo menos a gente conhece um pouco ali, né? Então, se Empate é bom conseguir. resultado. Se conseguir empatar lá para poder brigar aqui, porque. Mas assim, como perdeu para o poderoso Huracan, agora vai ter que compensar em algum momento, né? Então, eu imagino que. Só que eu não acho que na planilha lá do Corinthians seja 3 pontos com a América de Cali. O Vasco tem que ganhar agora, porque poupou no brasileiro para poder jogar Sul-Americana, e agora. Cara, eu acho que o time reserva do Vasco tem condições de ganhar do Porto Cabelo em casa, cara. Não é possível. Mas, já que o Carille, Eu já Pepe não Carille sei. entende que precisava poupar, né? O E Pedrinho não falou que o elenco é top 8 do Brasil, então. O cara ele respondeu que perguntaram pra ele: você precisa de reforços? Ele não preciso. Não tem, Cara, ele tá voando, meu irmão. sem justificativa ele ter O cara ele poupado. tá querendo assinar logo a saída dele pra pegar a rescisão de contrato. Não é possível, velho. Já viu que não ele vai tem dar em rescisão, nada né? lá.
Tá louco. Dos demais times aqui, trazendo, eu acho que Cruzeiro deve tirar a zica, né? Pegar aquele jogo de goleada, sabe? Faz 6-0, voltou campeão, sabe? Eu acho. A mesma coisa do Atlético Mineiro, que não, a gente até comentou que vem no Brasileiro se destacando, também acho que é outro que deve golear também. E o Fluminense com o Renato Gaúcho, que também acho que tem potencial. Então, assim, a Sul-Americana, especialmente essa fase, é os times do Google mesmo, que nem o Boim comentou. Mas a partir do momento que, como só classifica o primeiro e ainda vai enfrentar quem vem da Libertadores, aí é a hora que dá uma qualificada ali, né? A partir dali do playoff, que nem eu comentei que o campeonato é Pelo antes menos e você depois. reconhece os times. A partir da segunda metade da Sul-Americana, pelo menos fica algum campeonato digno. Algum destaque aí da sua parte, Boi, da Sul-Americana? Eu quero ver esse Cruzeiro aí, ver se desencanta alguma coisa, ou se não, se vai ficar na eterna promessa para 2025, que é o que você falou. É o jogo aí para o Gabigol fazer todos os gols que Ele prometeu esperava 20 do dele Pedrinho, né? no primeiro semestre. Então eu fico mais curioso com o Cruzeiro. O resto aí deve. E aí, lógico, né? Torcer contra o Corinthians sempre, mas isso em campeonatos sul-americanos não é difícil, não é uma tarefa das mais difíceis. Então, acho que eu destaco esses dois principais jogos aí: América de Cali e Corinthians, que realmente deve ter uma qualidade o jogo, e o Cruzeiro para ver se sai do time dos Masters aí e começa a jogar bola como profissionais mesmo. E você, Garça? Chegou, pintou o campeão? Cara, eu de verdade, eu acho que o Corinthians tem que vencer, óbvio, né? A gente sempre espera que vença, mas tem que vencer. Porque o outro jogo é o Huracan e Racing. O Huracan jogando em casa. Se o Huracan faz 6 pontos e o Corinthians faz um só, consegue só o empate, 5 pontos de diferença para tirar depois em mais 4 jogos é meio complicado. Então, e aqui já acaba ali a classificação. E de verdade, se não vencer fora, e o Huracan vencer, no caso, né? Os jogos são. O Huracan joga na quarta-feira, joga depois ainda. Dependendo desse resultado, pro Corinthians joga só com reservas, que inclusive amanhã praticamente já vai ser um time reserva, muito porque desfalque, né? muito desfalque, já não vai jogar um monte de gente, tô até com uma lista aqui. Quem tá fora? Memphis, Coronado, Garro, Anguilhere, Hugo Souza e Gustavo Henrique. Então, todos eles titulares, né? Porque agora o Garro, tirando o Garro e Coronado... Não vai perder o Corinthians, não tem nem como nem torcer por empate. Eu acho que de verdade a chance de perder é muito grande amanhã. E numa boa, foca no brasileiro. De verdade, foca no brasileiro porque, pelo menos focando no brasileiro, você joga com um time reserva, vai sul-americano, que der deu, ganha ali um dinheirinho se passar de fase, se não passar tranquilo, mas foca no Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. Eu acho que não tem elenco para dividir tudo, novamente, que nem tentou ano passado. E já começou muito mal. Começou muito mal. Seria meio que inteligente da parte, meio que você põe sempre os reservas, já mostra pra torcida, fala, ó... relaxa. Inadmissível ter perdido o jogo do Huracan. Nem queria mesmo, né? Já nem queria mesmo. E não passar vergonha. Aí fica tentando dar esperança pro torcedor aí, ele chega na hora H, passa vergonha. Não, você sabe que eu acho que o já... torcedor pra Sul-Americana já viu que perdeu em casa o primeiro jogo, já desencantou, já. Nem é uma esperança. Sei lá, mano. Cara... Eu de verdade acho que se não ganhar amanhã, só se caso ganhar. Ganhou, pô, legal, aí dá uma animada. Agora se perder, abdica do torneio, vai jogar a Copa do Brasil e brasileiro já era. Eu falando por mim, ainda que tivesse ganho do Huracan em casa, eu já teria jogado reserva sul-americana desde o começo. Acho sul-americana, se tivesse na Libertadores, não. Aí, óbvio, força total. Mas a sul-americana, você só põe o time titular, na minha opinião, da semifinal em diante, cara. Porque... mas cai no playoff, vai ficar... Dane-se, cara. Nesse momento, não... Porque assim, tem que estar sobrando time, ninguém lesionado, tá todo mundo voando, aí dá pra pensar em administrar alguma coisa. Mas não, aproveita pra dar experiência. Coloca aquele Giovani agora, quero ver. Agora a hora dele pegar a experiência, sabe? Põe Charles, põe esses caras, vai ser desclassificado e beleza. Dá minuto pra esses caras. Põe o Hugo na lateral ali, sabe? Acho que é a hora de pôr esses caras pra rodar. Zaga. Oi? Põe o Choca na zaga. Põe Choca e Kaká ali, sabe? Uma coisa assim. Poupa mesmo, depois que nem o Bueno. Você já manda um recado que não tá suportando, mas contrapartida também você dá minutagem para esses caras jogarem, sabe? E aí,
os caras falam, pô, você tá jogando um torneio internacional, não é um... Né? Enfim. Não, esses caras vão jogar a vida. É a chance deles o que se a gente espera, mostrarem né? É a chance do cara mostrar, assim, de... Não tem que você pôr o Memphis pra ir lá, sabe, com tornozelo, poupa pro brasileiro, porque Não, na volta já tem Corinthians e Palmeiras, cara. Então, é Palmeiras e Corinthians, na verdade, né? Então, eu pouparia totalmente já contra a América de Cali, dane-se. Ah, mas perdeu lá, perdeu 2, que se dane, perdeu uma Sul-Americana, sabe? E até porque, porra, vocês sabem o quanto eu penso, a Sul-Americana, a Conmebol como todo, caga pra brasileiro, então vamos cagar pra essa bosta de torneio também. E vida que segue, sabe? Então, mas assim, é óbvio que eu gostaria de ganhar, se qualquer título é importante, né? Óbvio, tudo isso é relevante, é importante. Mas eu acho que o Corinthians já tirou um peso das costas daquela mini fila lá de 6 anos, né? Já deu uma resetada, e não é a Sul-Americana que você fala, nossa, mudou o patamar do Corinthians, agora o campeão voltou. Não vai ser a Sul-Americana que vai fazer isso. Apesar de que tem esse novo papinho de ser campeão de tudo, né? O Corinthians, o único título que o Corinthians não tem é da Sul-Americana. Mas, cara, um torneio que para você se classificar, você precisa ir mal, então você precisa ser campeão da Série B, então precisa ser campeão de tudo, então, na minha opinião. Então, na minha opinião, o Corinthians já é campeão de tudo, então, e vambora. Se fosse um torneio que é, sei lá, o primeiro semestre classifica igual, tem, né, apertura e clausura, alguma coisa nesse sentido, né? Você vai para a Sul-Americana diferente, mas não, cara. Vai aqui quem não foi rebaixado brasileiro vai jogar Sul-Americana. Não, acho que vale esse torneio assim, de verdade, pra grandeza, assim, Vitória. Se o Vitória vai bem na Sul-Americana e ganha a Sul-Americana... É o Mundial dos caras. Exato, tá aí eu acho que vale a pena sim, mas... Não, é um torneio de time pequeno. Isso, Não, eu posso falar, nem isso. Pega um time que tá mal, por exemplo, um Vasco. Pô, se o Vasco ganha a Sul-Americana, pra eles ia ser ótimo, cara. Sabe, de resgatar o orgulho. Hoje, assim, isso. Entendeu? Que na realidade... Mas é de quem pensa muito pequeno. Hoje a realidade do Vasco é pensar pequeno. Porque... Eu acho que talvez a Sul-Americana poderia ganhar um pouquinho de destaque, que nem se todos os times de fato do Campeonato Brasileiro fossem um pouco mais equilibrado, vai. Porque a gente tem grandes nomes. Se você vai pegar Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, são times grandes. Valeria a pena. Brasileiro, só sobra lixo na Sul-Americana. Só sobra lixo, exato. Daqui a pouco vira uma Copa do Brasil. Basicamente, vai com... Que passa uma América de Cali, alguma coisinha a mais. Não vira a Copa do Brasil igual a Libertadores. Libertadores, sim. Agora, a Sul-Americana não, porque o time poupa, igual eu falei. Os caras jogam reserva. Tirando o Carille, todo time brasileiro joga com reserva. Carille. Então, eu acho que... E acho que tá certo. Tem que jogar mesmo com reserva e vambora. E se eventualmente chegar numa semi e tal, aí não. Aí joga a Vera, né? Aí tenta ganhar. Mas... E até porque, cara, se você coloca o seu time principal... e perde, aí é uma vergonha, cara. É tomar fora da mãe feia, bicho, pelo amor de Deus, sabe? Então, não vai pra cima, cara. Não, falei, não, nem queria. Eu, tô aqui legal, entendeu? Eu iria nessa tática também. Entendeu? Então, se ganhar, nossa, bom, os molecados aí, ó, se superaram, se perder... Não, vira título internacional, Recopa, o caramba. Mas concordo com o Garça, acho que o Corinthians tem boas condições no brasileiro, acho que, considerando que vai poder se poupar na Sul-Americana, enquanto os outros não tem como, vão ter que entrar a Vera na Libertadores e no Mundial, então os caras vão vir muito mais cansados, desgastados, né? Então, eu acho que o Corinthians tem chance sim no brasileiro, cara. Então, pega, por exemplo, que a gente comentou lá, antes sofria jogo contra time pequeno, time fraco, tal. O Corinthians hoje tem um ataque que consegue criar, então é por aí que eu iria. Mas, para times... Igual o próprio Fluminense, ganhou a Libertadores há pouco tempo, cara. Não acho que deveria se preocupar muito com Sul-Americana, não. Deveria se preocupar com Libertadores. Certo? Certo, e vai Corinthians. É isso. Então, certo mesmo é o meu pedido de like aqui. Porque eu tô contando com vocês que vai deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação e principalmente, deixe seu comentário. Qual que é o seu palpite? Essa Libertadores ainda tá morna? Você pouparia o time para jogar Sul-Americana? Você gostaria do seu time aí disputando a Vera, uma Sul-Americana? Comenta aí que a gente quer ver a opinião de vocês. Tô contando com vocês, galera. Um abraço. Valeu.